Deixe-me fazer uma pergunta simples. E se o texto mais antigo já escrito sobre anjos, demônios e o começo do mal no mundo tivesse sido escondido de você durante séculos? Não por acidente, não por esquecimento, mas por uma decisão deliberada de homens poderosos que decidiram o que você deveria ou não deveria ler. Essa pergunta muda tudo, e a resposta está num livro que a maioria dos cristãos nunca ouviu falar. Judas 1:14 cita diretamente um profeta chamado Enoque. Esse versículo está na sua Bíblia agora mesmo. Você pode abrir e conferir. Judas não apenas menciona Enoque, ele cita as palavras dele como profecia verdadeira. E mesmo assim, o livro de onde essa profecia vem não está na Bíblia que você conhece. Isso não é teoria da conspiração. É história documentada. E o que essa história revela é mais perturbador do que qualquer ficção. A maioria das pessoas assume que a Bíblia sempre teve 66 livros, que essa lista foi definida desde o começo, que Deus entregou essa coleção pronta e acabada. Mas isso não é verdade. A história mostra que diferentes comunidades cristãs preservaram diferentes coleções de textos sagrados. Houve debates acalorados, houve votos políticos, houve pressões de imperadores romanos, e nesse processo, textos inteiros foram deixados de fora. O livro de Enoque foi um deles, e talvez o mais importante de todos. Nesta jornada, vamos caminhar em 3 direções. Primeiro, vamos descobrir o que esse livro misterioso realmente diz. Vamos mergulhar nas histórias de anjos que abandonaram o céu, de gigantes que aterrorizaram a terra e de segredos que mudaram o destino da humanidade para sempre. Depois, vamos entender por que esse livro foi removido. Quem tomou essa decisão? Quais foram os motivos reais? E o que a igreja primitiva pensava sobre ele antes da exclusão? Por fim, vamos explorar como a leitura desse texto antigo muda completamente a forma como entendemos passagens familiares da Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse, há conexões escondidas que só aparecem quando conhecemos Enoque. E uma vez que entendemos essa primeira camada, a verdadeira história começa. O livro de Enoque não é um texto qualquer. Ele é atribuído a Enoque, o 7º patriarca depois de Adão. Gênesis 5:24 diz que Enoque andou com Deus e então não existiu mais, porque Deus o tomou. Essa frase é única na Bíblia. Nenhum outro personagem do Antigo Testamento recebe essa descrição. Enoque não morreu como os outros. Ele foi levado. E segundo a tradição antiga, ele foi levado porque recebeu revelações que nenhum outro ser humano havia recebido antes. O livro que leva seu nome é dividido em 5 seções principais. A mais famosa é o Livro dos Vigilantes. É nessa seção que encontramos a história completa dos anjos que desceram à terra, se misturaram com mulheres humanas e geraram uma raça de gigantes chamados Néfilins. Essa história não existe apenas em Enoque. Gênesis 6:1-4 menciona os filhos de Deus e as filhas dos homens. Mas a versão de Gênesis é curta. São apenas 4 versículos. Enoque expande essa história em dezenas de capítulos. E os detalhes que ele revela são extraordinários. Há também o livro das parábolas, onde Enoque descreve visões do trono de Deus e do julgamento final. Há o livro astronômico, onde ele registra o movimento dos astros e o calendário celestial. E há o livro dos sonhos, onde visões proféticas revelam o futuro de Israel e de toda a humanidade.
Cada sessão adiciona uma camada de entendimento que simplesmente não existe na Bíblia canônica. Cada sessão responde perguntas que Gênesis deixou sem resposta. Mas antes de chegarmos aos vigilantes e seus crimes, precisamos entender algo fundamental. Precisamos entender como esse livro sobreviveu quando tantas forças trabalharam para destruí-lo. Porque a história da sobrevivência do livro de Enoque é, por si mesma, um milagre. Se você está ouvindo isso e já sente que algo profundo está sendo revelado, inscreva-se neste canal. Nós vamos muito mais fundo do que qualquer outro lugar. Cada episódio é uma investigação completa, e o que vem a seguir nesta história vai desafiar tudo o que você pensava saber. Durante séculos, estudiosos ocidentais acreditaram que o livro de Enoque estava perdido para sempre. Eles conheciam as citações. Sabiam que os primeiros cristãos liam e respeitavam o texto. Tertuliano, um dos maiores teólogos do segundo século, defendeu Enoque como escritura sagrada. Orígenes o citava. Clemente de Alexandria o referenciava. Mas em algum momento entre o terceiro e o quinto século, o livro desapareceu do mundo ocidental. As cópias foram destruídas ou simplesmente não foram mais copiadas. E enquanto a Europa avançava na sua versão da cristandade, Enoque foi esquecido. Mas não por todos. Existe uma igreja que nunca esqueceu, uma tradição cristã que preservou o livro de Enoque em sua Bíblia por mais de 1500 anos. E é para essa história que precisamos olhar agora. Porque sem essa igreja, sem essa nação isolada nas montanhas da África, nós nunca teríamos lido uma única palavra do livro de Enoque. A pergunta que fica é simples. Por que essa igreja manteve o que todos os outros jogaram fora? E o que eles sabiam que o resto do mundo cristão decidiu ignorar? Capítulo 2. A Igreja que guardou o segredo. Nas montanhas altas da Etiópia, longe das estradas do Império Romano, longe dos concílios da Europa, longe das decisões políticas que moldaram a cristandade ocidental, existe uma das igrejas cristãs mais antigas do mundo. A Igreja Ortodoxa Tewahedo da Etiópia. Essa igreja foi fundada no IV século, quando o cristianismo ainda era jovem. E desde aquele momento, ela seguiu seu próprio caminho, isolada pela geografia, protegida pelas montanhas e fiel a uma tradição que o resto do mundo abandonou. A Bíblia etíope é diferente da sua. Ela contém 81 livros, não 66. E entre esses livros adicionais está o livro de Enoque. Para os cristãos etíopes, Enoque nunca foi um texto perdido, nunca foi um livro proibido. Ele sempre foi parte da Escritura Sagrada, sempre foi lido nas igrejas, sempre foi estudado pelos sacerdotes e sempre foi considerado a palavra de Deus. Os monges etíopes copiavam Enoque à mão com o mesmo cuidado e reverência que usavam para copiar o livro de Salmos ou o Evangelho de João. Para eles, não havia distinção. Enoque era tão sagrado quanto qualquer outro livro da Bíblia. Quando o explorador escocês James Bruce viajou à Etiópia em 1773, ele trouxe de volta 3 cópias do livro de Enoque escritas em Ge'ez, a antiga língua litúrgica etíope. Foi a primeira vez em mais de 1000 anos que o Ocidente viu o texto completo. Bruce ficou espantado. Os estudiosos europeus ficaram espantados.
Aqui estava um livro que Tertuliano citava, que Judas referenciava, que os primeiros cristãos liam. E ele tinha sobrevivido intacto nas mãos de uma igreja que o mundo ocidental quase esqueceu. A primeira tradução para o inglês foi feita por Richard Lawrence em 1821. E quando os estudiosos começaram a ler, perceberam que tinham diante de si algo extraordinário. Um texto que respondia perguntas que a Bíblia canônica deixava em aberto. Mas a confirmação mais poderosa veio quase 2 séculos depois. Em 1947, pastores beduínos descobriram os manuscritos do Mar Morto nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto. Entre os milhares de fragmentos encontrados, havia 11 cópias do livro de Enoque em aramaico. 11 cópias. Para colocar isso em perspectiva, o livro de Isaías, um dos livros mais importantes do Antigo Testamento, tinha um número semelhante de cópias. Isso mostra que Enoque não era um texto marginal. Era amplamente lido e copiado pela comunidade de Qumran. Era tão valorizado quanto os profetas canônicos. E quando os estudiosos compararam os fragmentos de Qumran com o texto etíope, a correspondência foi extraordinária. O texto que a Etiópia preservou por mais de 1500 anos era autêntico. Não havia adulterações significativas. Não havia adições modernas. O que os monges etíopes haviam guardado com tanto cuidado era essencialmente o mesmo texto que circulava na Judéia 2 séculos antes de Cristo. Essa descoberta silenciou muitos críticos que haviam duvidado da autenticidade do texto etíope. Isso levanta uma questão que poucos querem enfrentar. Se o livro de Enoque era tão importante para os primeiros cristãos e para as comunidades judaicas antes de Cristo, por que foi removido? Por que a maioria das igrejas decidiu que esse texto não merecia estar na Bíblia? A resposta não é simples, e não é puramente teológica. Há política, há medo, e há verdades inconvenientes que certos líderes preferiram esconder. Curta este vídeo se você acredita que textos antigos merecem ser estudados, e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta história, porque o que estamos prestes a descobrir vai mudar a forma como você lê a Bíblia. O livro de Enoque conta uma história que começa antes do dilúvio, uma história que explica de onde veio o mal, não o mal abstrato, não uma ideia filosófica, mas o mal concreto, físico, que corrompeu a terra inteira e forçou Deus a tomar a decisão mais drástica da história. O dilúvio não foi apenas sobre a maldade humana. Segundo Enoque, havia algo muito mais sombrio acontecendo. Algo que envolvia seres celestiais, conhecimento proibido e uma raça de gigantes que quase destruiu a humanidade. Para entender essa história, precisamos voltar ao começo, ao Jardim do Éden, ao momento em que Deus criou um lugar perfeito e colocou guardiões para protegê-lo. Esses guardiões tinham um nome. Eles eram chamados de vigilantes, e a história deles é a chave para entender tudo o que veio depois. A igreja etíope sabia disso. Ela preservou essa história porque entendia algo que o Ocidente esqueceu. A Bíblia não é apenas sobre a humanidade, é também sobre seres espirituais, suas escolhas e as consequências dessas escolhas. Remover Enoque era remover uma peça essencial do quebra-cabeça. E sem essa peça, passagens inteiras da Bíblia perdem seu significado original. Mas a história da preservação etíope nos ensina algo mais profundo.
nos ensina que a verdade não pode ser completamente apagada, mesmo quando impérios tentam, mesmo quando concílios votam, mesmo quando séculos passam. A verdade encontra um caminho. Nas montanhas da Etiópia, em cavernas perto do Mar Morto, em fragmentos de pergaminho enterrados no deserto, a verdade sobrevive. E agora, essa verdade está diante de nós. O que os vigilantes fizeram? Por que abandonaram o céu? E o que aconteceu quando cruzaram o limite que Deus havia estabelecido? Essas respostas estão no próximo capítulo. E elas vão abalar tudo o que você pensava saber sobre anjos. Capítulo 3. Os Vigilantes e o Templo Cósmico do Éden. Antes de falar sobre a queda dos anjos, precisamos entender quem eles eram antes de cair. Porque a história dos vigilantes não começa com rebelião. Começa com uma missão sagrada, um propósito dado diretamente por Deus. E entender esse propósito muda completamente o peso da traição que veio depois. O livro de Enoque descreve os vigilantes como uma classe específica de anjos. Eles não eram anjos comuns. Não eram mensageiros que iam e voltavam com ordens divinas. Os vigilantes tinham uma tarefa diferente. O próprio nome deles explica. Eles foram designados para vigiar, para observar, para guardar. Sua missão era manter os olhos sobre a humanidade e sobre o lugar mais sagrado da criação, o Jardim do Éden. A maioria das pessoas pensa no Éden como um jardim bonito com árvores e rios. Um lugar agradável onde Adão e Eva viviam antes do pecado. Mas essa visão é incompleta. Estudiosos como o teólogo Michael Heiser e outros pesquisadores do Antigo Testamento têm mostrado que o Éden era muito mais do que um jardim. Era um templo cósmico, um lugar onde o céu e a terra se encontravam, o ponto de interseção entre o mundo espiritual e o mundo físico. Ezequiel 28, 13 a 14, descreve o Éden como o Monte Santo de Deus, coberto de pedras preciosas, com um querubim ungido como guardião. Essa descrição não combina com um simples jardim. Combina com um santuário, um lugar de adoração, um centro de poder divino. E se o Éden era um templo, então Adão não era apenas o primeiro homem. Ele era o primeiro sacerdote. E os vigilantes não eram apenas observadores. Eram os guardiões do templo. Gênesis 3, 24 diz que depois da expulsão de Adão e Eva, Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Esses querubins não desapareceram depois desse versículo. A tradição judaica e o livro de Enoque indicam que anjos continuaram guardando os limites do Éden. E entre esses guardiões estavam os vigilantes. Sua missão era clara: proteger a fronteira entre o divino e o humano, garantir que o conhecimento sagrado não fosse corrompido e manter a ordem que Deus havia estabelecido. Pense nisso por um momento. Esses seres tinham acesso ao conhecimento mais poderoso do universo. Conheciam os segredos das estrelas, sabiam como funcionavam as forças da natureza, possuíam sabedoria que faria qualquer cientista moderno parecer uma criança. E sua única regra era simples: não compartilhar esse conhecimento, não interferir, apenas vigiar. Existe algo profundamente humano nessa história, mesmo que estejamos falando de anjos, porque a tentação que eles enfrentaram é a mesma tentação que todos nós enfrentamos: a tentação de cruzar limites,
a tentação de usar poder para fins pessoais, a tentação de justificar a desobediência com boas intenções. Enoque 6, 1 a 2, descreve o momento em que tudo mudou. Os vigilantes olharam para baixo e viram as filhas dos homens, e as desejaram. Esse desejo não surgiu do nada. Ele cresceu lentamente, como toda tentação cresce. Primeiro a curiosidade, depois a admiração, depois a justificativa e, por fim, a decisão. Se você está sendo tocado por essa história, comente abaixo o que está pensando. Sua interpretação é importante. E não se esqueça de se inscrever para não perder o que vem a seguir. Porque a queda dos vigilantes é um dos eventos mais dramáticos de toda a história bíblica. A árvore da vida no centro do Éden representa algo que os vigilantes tinham a responsabilidade de proteger. Não era apenas uma árvore, era o acesso direto à presença de Deus, à vida eterna, ao conhecimento completo. E quando os vigilantes abandonaram sua posição, não estavam apenas desobedecendo uma ordem, estavam abandonando o templo, deixando o santuário sem proteção, abrindo uma porta que deveria permanecer fechada. O paralelo com a história humana é impressionante. Adão falhou em sua missão como sacerdote quando comeu do fruto proibido. E agora, os vigilantes falham em sua missão como guardiões quando abandonam o Éden para descer à terra. São duas quedas paralelas, duas falhas de obediência. E as consequências da segunda foram ainda mais devastadoras que as da primeira. Porque quando os vigilantes desceram, não desceram sozinhos. Desceram com conhecimento, com poder, com segredos que a humanidade não estava preparada para receber. E o lugar onde fizeram seu juramento de rebelião não foi escolhido por acaso. Desceram no Monte Hermon. E o que aconteceu naquele monte mudou o curso da história humana para sempre. O Monte Hermon fica na fronteira norte de Israel. É o ponto mais alto da região. E na tradição antiga, montanhas altas eram consideradas pontos de contato entre o céu e a terra. O nome Hermon vem da raiz hebraica que significa juramento ou devotamento. Segundo Enoque 6, 6, foi exatamente lá que 200 vigilantes fizeram um pacto. Juraram uns aos outros que desceriam juntos, que enfrentariam as consequências juntos e que nenhum voltaria atrás. Esse juramento é significativo por vários motivos. Primeiro, mostra que a queda não foi um impulso, foi planejada, foi deliberada, foi um ato coletivo de rebelião contra Deus. Segundo, o fato de fazerem um juramento sugere que sabiam que estavam cometendo um crime. Precisavam da segurança do grupo porque tinham medo das consequências individuais. E terceiro, o local escolhido era simbólico. Estavam usando um lugar sagrado para selar um pacto profano. O que aconteceu depois desse juramento é uma das histórias mais perturbadoras de toda a literatura antiga. E é o assunto do nosso próximo capítulo. Capítulo 4. A queda no Monte Hermon. Enoque. Capítulo 7 descreve o que aconteceu depois que os 200 vigilantes desceram à terra. E a descrição é ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. Porque esses anjos não vieram de mãos vazias. Trouxeram consigo o conhecimento do céu. E esse conhecimento, nas mãos de uma humanidade que não estava preparada, foi como fogo nas mãos de uma criança. O líder dos vigilantes é chamado de Semiasa, também escrito como Samiasa ou Shemhazai, dependendo da tradução.
Ele foi o primeiro a propor a descida, e foi ele quem reuniu os outros e organizou o juramento no Monte Hermon. Mas Semiasa não era o único líder. Enoque menciona outros nomes: Azazel, Baraquiel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel. Cada um deles trouxe consigo uma área específica de conhecimento proibido, e cada um deles ensinou essa área à humanidade. Azazel ensinou os homens a fabricar espadas, facas, escudos e armaduras. Ensinou a arte da guerra. Antes de Azazel, segundo a tradição de Enoque, a humanidade não conhecia armas de metal. Não fabricava instrumentos de morte com tanta eficiência. Azazel mudou isso. Ele deu à humanidade o poder de se destruir de formas que antes eram impossíveis. Mas Azazel não parou nas armas. Ele também ensinou as mulheres a usar cosméticos, pedras preciosas e tinturas. Pode parecer inofensivo, mas no contexto de Enoque, esses ensinamentos estão ligados à vaidade e à sedução. Estão ligados a uma transformação da sociedade humana que afastou as pessoas da simplicidade que Deus havia planejado. Outros vigilantes ensinaram conhecimentos ainda mais perturbadores. Enoque 8:3 descreve como ensinaram encantamentos e o corte de raízes, o que a maioria dos estudiosos interpreta como feitiçaria e magia. Ensinaram a ler os sinais das estrelas, o que chamamos de astrologia. Ensinaram a interpretar presságios e a manipular forças espirituais. Em outras palavras, abriram portas para o mundo sobrenatural que deveriam permanecer fechadas. Deram à humanidade acesso a poderes que ela não tinha maturidade para controlar. E havia Penemu, um vigilante cujo ensino é particularmente fascinante e controverso. Enoque 69:8 diz que Penemu ensinou aos humanos a arte da escrita. Sim, a escrita. Esse detalhe é extraordinário, porque sugere que, na visão de Enoque, a escrita não foi uma invenção humana natural. Foi um conhecimento dado prematuramente por um anjo rebelde. E o texto de Enoque acrescenta que esse ensino causou grande mal, porque a escrita permitiu que os outros conhecimentos proibidos fossem registrados, copiados e espalhados. Sem a escrita, os ensinamentos dos vigilantes morreriam com a primeira geração. Com a escrita, eles se tornaram permanentes. Pense na profundidade dessa ideia. A escrita, que usamos para preservar a palavra de Deus, foi originalmente, segundo Enoque, uma ferramenta de corrupção. Isso não significa que a escrita é má. Significa que todo conhecimento pode ser usado para o bem ou para o mal. E quando o conhecimento poderoso é dado sem sabedoria e sem obediência a Deus, as consequências são devastadoras. Há um paralelo moderno que não podemos ignorar. Vivemos numa era em que o acesso à informação é praticamente ilimitado. A internet colocou todo o conhecimento humano ao alcance de um toque. E assim como no tempo dos vigilantes, esse acesso trouxe tanto bênçãos quanto destruição. Conhecimento sem sabedoria continua sendo perigoso. Essa lição antiga permanece atual. Compartilhe este vídeo com alguém que ama estudar a Bíblia, porque essas informações são raramente discutidas em igrejas tradicionais, e todo crente merece conhecê-las. Mas os vigilantes não se limitaram a ensinar.
Eles também tomaram mulheres humanas como esposas. Gênesis 6, 2 diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. O livro de Enoque expande esse versículo em grande detalhe. Os vigilantes não apenas se casaram com mulheres humanas, eles geraram filhos. E esses filhos não eram humanos comuns, eram os Nefilins, uma raça de gigantes cujo apetite era insaciável e cuja violência não tinha limites. Enoque 7, 3-5 descreve os Nefilins com detalhes perturbadores. Diz que eles cresceram até se tornarem imensos, que começaram consumindo toda a comida disponível. E quando a comida acabou, começaram a devorar os próprios seres humanos. Começaram a comer a carne dos homens e a beber seu sangue. A terra se encheu de violência, de sangue, de desespero. Os gritos da humanidade subiram ao céu, e Deus ouviu. Mas antes de falarmos sobre a resposta de Deus, precisamos entender a escala do que estava acontecendo. Os Nefilins não eram apenas grandes. Eles eram uma perversão da criação, uma mistura de celestial e terreno que nunca deveria ter existido. Sua própria existência violava a ordem que Deus estabeleceu na criação. Gênesis 1 descreve como Deus criou cada coisa segundo a sua espécie. Animais, segundo sua espécie. Plantas, segundo sua espécie. Seres humanos, à imagem de Deus. Os Nefilins quebraram essa ordem. Eram seres híbridos, nem humanos, nem anjos. E sua presença na terra corrompia tudo ao redor. A situação era desesperadora, e a resposta de Deus seria proporcional ao tamanho do problema. O que veio a seguir foi o maior julgamento já registrado na história, e o motivo por trás dele é muito mais complexo do que a maioria das pessoas imagina. Capítulo 5 Os Nefilins e a corrupção da terra. Os Nefilins são mencionados apenas 2 vezes na Bíblia canônica, Gênesis 6, 4 e Números 13, 33. 2 versículos breves que deixam mais perguntas do que respostas. Quem eram eles realmente? De onde vieram? Por que a Bíblia os menciona sem dar detalhes? E por que os espias israelitas ficaram apavorados ao encontrá-los na terra de Canaã, séculos depois do dilúvio? O livro de Enoque responde todas essas perguntas, e as respostas são surpreendentes. Segundo Enoque, os Nefilins eram os filhos dos vigilantes e das mulheres humanas. Não eram simplesmente homens grandes. Eram seres de uma natureza completamente diferente. O texto descreve que eles cresciam a um tamanho monstruoso. Enoque 7:2 diz que a altura deles era de 3.000 côvados. Mesmo que esse número seja simbólico, a intenção é clara. Os Nefilins eram imensos, gigantescos, muito além de qualquer ser humano normal. E seu tamanho não era o único problema. Seu apetite era proporcional à sua estatura. Eles consumiam tudo: as colheitas dos homens, os rebanhos, os recursos naturais. A terra simplesmente não conseguia sustentar criaturas desse tamanho e com essa fome. E quando a comida acabou, Enoque descreve algo que faz o sangue gelar. Os Nefilins se voltaram contra os próprios seres humanos. Começaram a caçá-los, a devorá-los, a beber seu sangue.
A terra se transformou num lugar de horror. A violência era constante. O medo era total. E a humanidade estava sendo destruída pelos filhos dos seres que deveriam protegê-la. Mas a corrupção não era apenas física, era espiritual. O conhecimento que os vigilantes ensinaram criou uma sociedade completamente diferente da que Deus havia planejado. As pessoas agora tinham armas de guerra, tinham feitiçaria, tinham astrologia, tinham acesso a forças espirituais que não compreendiam e usavam esse conhecimento de formas cada vez mais destrutivas. A terra inteira estava corrompida, não apenas em comportamento, mas em essência. A própria natureza da criação estava sendo alterada pela presença dos nefilins e pelos ensinos dos vigilantes. Enoque 9, 1-3, descreve o momento em que os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel olharam do céu e viram o que estava acontecendo na terra. Viram o sangue derramado, ouviram os gritos dos inocentes e levaram a situação diante de Deus. Esse detalhe é importante porque mostra que Deus não ignorou o sofrimento humano. Os anjos fiéis estavam cientes do que acontecia e agiram como intercessores, apresentando a causa da humanidade perante o trono celestial. Inscreva-se agora se você quer continuar mergulhando nestas revelações. Cada capítulo desta história revela algo que vai mudar sua perspectiva para sempre. A resposta de Deus veio através de instruções dadas aos arcanjos. Cada um recebeu uma missão específica. Rafael recebeu a ordem de prender Azazel, o vigilante que ensinou a fabricação de armas e os segredos da vaidade. Enoque 10, 4-6, descreve que Azazel deveria ser amarrado e lançado em uma fenda escura no deserto de Dudael, coberto de pedras ásperas e pontiagudas, para permanecer ali até o dia do grande julgamento. Essa punição não era temporária, era uma prisão até o fim dos tempos. E o fato de Azazel receber uma punição tão severa indica a gravidade de seus ensinamentos. Gabriel recebeu uma missão diferente. Sua tarefa era destruir os nefilins. Enoque 10, 9 diz que Gabriel deveria ir até os filhos bastardos, os filhos dos vigilantes, e causar destruição entre eles. Eles seriam colocados uns contra os outros em guerra de destruição. Os nefilins não seriam destruídos diretamente pela mão de Deus. Seriam levados a se destruírem mutuamente. Há algo terrível e poético nesse julgamento. As criaturas nascidas da violência morreriam pela violência. Miguel recebeu a ordem de lidar com Semiasa e os outros líderes dos vigilantes. Eles seriam presos e acorrentados sob as montanhas da terra por 70 gerações, até o dia do julgamento. 2 Pedro 2, 4 parece fazer referência direta a essa tradição, quando diz que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou a cadeias de escuridão, reservando-os para o julgamento. Judas 1, 6 confirma a mesma ideia, mencionando anjos que não guardaram sua posição original e que estão presos em cadeias eternas sob trevas. Essas referências no Novo Testamento são significativas. Elas mostram que os autores bíblicos conheciam e aceitavam a tradição de Enoque. Pedro e Judas não estavam inventando histórias. Estavam referenciando um texto que seus leitores provavelmente conheciam. Um texto que fazia parte do contexto teológico do primeiro século.
Mas a punição dos vigilantes não resolvia o problema dos nefilins. Mesmo depois de se destruírem mutuamente, algo deles permaneceu. Seus corpos morreram, mas seus espíritos continuaram. E é aqui que a história toma um rumo que vai conectar Enoque ao Novo Testamento de uma forma que a maioria das pessoas nunca percebeu. O que aconteceu com os espíritos dos nefilins depois da morte é um dos segredos mais perturbadores do livro de Enoque e tem implicações diretas para tudo o que lemos nos evangelhos sobre demônios e possessão espiritual. Capítulo 6. O dilúvio e o julgamento cósmico. A maioria das pessoas conhece a história do dilúvio como um julgamento contra a maldade humana. Gênesis 6:5 diz que Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a intenção dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Esse versículo é verdadeiro. A humanidade tinha se corrompido profundamente. Mas quando lemos Enoque ao lado de Gênesis, percebemos que a história do dilúvio é muito mais complexa do que nos ensinaram. O dilúvio não foi apenas sobre o pecado humano, foi sobre uma crise cósmica, uma invasão do mundo espiritual no mundo físico, uma contaminação que ameaçava destruir a própria essência da criação. Pense no contexto completo. A terra estava habitada por nefilins, gigantes de apetite insaciável que devoravam seres humanos. O conhecimento dos vigilantes havia transformado a sociedade em algo irreconhecível. Armas de guerra, feitiçaria, astrologia, manipulação espiritual. Tudo isso combinado criou um cenário de destruição total. A violência era constante, o sofrimento era universal e a própria linhagem humana estava ameaçada pela mistura com seres celestiais. Gênesis 6:9 descreve Noé como um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos. A palavra hebraica para íntegro é tamim, que também pode significar completo, sem defeito ou puro. Alguns estudiosos, como Michael Heiser, argumentam que tamim não se refere apenas à integridade moral de Noé. Refere-se também à sua linhagem genética. Noé era puro no sentido de que sua genealogia não havia sido contaminada pela mistura com os vigilantes. Essa interpretação é controversa, mas é consistente com o texto de Enoque e explica por que Deus escolheu especificamente Noé e sua família para sobreviver ao dilúvio. Se o dilúvio era apenas sobre maldade moral, por que não salvar todas as pessoas boas? Por que destruir crianças e animais? A resposta de Enoque é que a contaminação ia além do comportamento. Era biológica, espiritual, existencial. A mistura entre anjos e humanos havia corrompido a criação em um nível tão profundo que um reinício completo era necessário. O dilúvio não foi apenas uma punição, foi uma cirurgia, uma remoção do tecido corrompido para que o restante pudesse sobreviver. Curta este vídeo se essas revelações estão abrindo seus olhos e comente qual parte desta história mais impressionou você. Seu comentário ajuda outros a descobrirem estas verdades. Enoque 10:1-3 descreve o momento em que Deus enviou o arcanjo Rafael para avisar Noé. A instrução era clara. Noé deveria se preparar porque um dilúvio viria para destruir tudo sobre a terra. Mas a razão dada em Enoque é específica.
não é apenas porque os homens são maus, é porque os filhos dos vigilantes corromperam a terra. O dilúvio é apresentado como uma resposta direta à crise provocada pela queda dos anjos. Há um detalhe fascinante que muitas pessoas ignoram. Segundo Enoque, antes do dilúvio, os Néfilins já estavam se destruindo mutuamente, como Gabriel havia sido instruído a provocar. A guerra entre os gigantes era devastadora. Eles se matavam uns aos outros com a mesma ferocidade com que haviam atacado a humanidade. Quando o dilúvio veio, muitos Nefilins já estavam mortos, mas não todos, e os que restavam precisavam ser eliminados pelas águas. As águas do dilúvio não foram apenas chuva. Gênesis 7, 11 diz que se romperam todas as fontes do grande abismo e se abriram as comportas do céu. Essa linguagem sugere um evento cósmico, não uma simples tempestade. As águas vieram de cima e de baixo, do céu e da terra, como se a própria estrutura da criação estivesse sendo desfeita para ser refeita. O dilúvio foi uma desconstrução do cosmos corrompido para permitir uma nova criação. Noé e sua família flutuaram sobre as águas enquanto o mundo morria ao redor deles. 40 dias e 40 noites de chuva, meses de espera. E quando finalmente as águas baixaram e Noé pisou em terra seca, ele encontrou um mundo vazio, limpo, mas não completamente livre da sombra dos vigilantes. Porque embora os Nefilins tivessem morrido, embora os vigilantes estivessem presos, algo permaneceu. Uma herança sombria que continuaria a afetar a humanidade por milênios. Enoque 15, 8 a 12, revela o que aconteceu com os espíritos dos Nefilins após a morte. E essa revelação muda completamente a forma como entendemos o mundo espiritual descrito no Novo Testamento. Os corpos dos Nefilins foram destruídos pelo dilúvio e pelas guerras entre eles. Mas seus espíritos não foram para o Sheol como os espíritos humanos, porque os Nefilins não eram totalmente humanos, eles eram híbridos, e seus espíritos não tinham um lugar designado no plano divino. Então, o que aconteceu com eles? Enoque diz que os espíritos dos Nefilins se tornaram espíritos malignos que habitam a terra, espíritos que saíram dos corpos dos gigantes e que agora vagam pelo mundo, causando destruição, aflição e engano. Eles são chamados de espíritos malignos. Eles atacam, corrompem e tentam os seres humanos, e farão isso até o dia do grande julgamento. Aqui está a conexão que poucas pessoas fazem. Quando Jesus expulsa demônios nos evangelhos, de onde vieram esses demônios? A tradição judaica do primeiro século, informada pelo livro de Enoque, entendia que os demônios eram os espíritos desencarnados dos Nefilins. Não eram anjos caídos. Os anjos caídos estavam presos nas cadeias de escuridão. Os demônios eram algo diferente. Eram os espíritos de uma raça que não deveria ter existido, condenados a vagar sem corpo, buscando constantemente habitar algo físico. Isso explica por que os demônios nos evangelhos pedem desesperadamente para não serem enviados ao abismo. Marcos 5, 10 e Lucas 8, 31 descrevem demônios implorando a Jesus que não os envie para fora da região ou para o abismo. Eles têm medo de serem confinados, como os vigilantes foram. Preferem habitar corpos de porcos a perder sua liberdade na terra.
Essa conexão entre Enoque e os evangelhos é extraordinária e mostra que o Novo Testamento faz muito mais sentido quando lido à luz do livro de Enoque. Mas se o dilúvio eliminou os nefilins e prendeu os vigilantes, como é possível que Números 13:33 mencione nefilins na terra de Canaã séculos depois? Essa pergunta é crucial, e a resposta levanta possibilidades que vão abalar suas certezas. Capítulo 7. Os demônios, Canaã e a guerra espiritual. A pergunta que ficou no final do capítulo anterior é uma das mais intrigantes de toda a narrativa bíblica. Se o dilúvio eliminou os nefilins, como eles aparecem novamente na terra de Canaã séculos depois? Números 13:33 descreve que os espias israelitas viram os nefilins e se sentiram como gafanhotos diante deles. Deuteronômio 2:3 mencionam os refaíns, os emins e os anaquins, todos descritos como povos de estatura gigantesca. Og, o rei de Bazã, dormia numa cama de ferro que media mais de 4 metros de comprimento. Golias, o gigante filisteu que Davi derrotou, tinha quase 3 metros de altura. Esses não são detalhes inventados. Estão na Bíblia canônica. Existem 2 explicações principais. A primeira é que a mistura entre seres celestiais e humanos não aconteceu apenas uma vez. Gênesis 6:4 diz que os nefilins existiam naqueles dias e também depois. Essa frase, e também depois, sugere que houve uma segunda onda de invasão angélica após o dilúvio, talvez em menor escala, talvez por vigilantes diferentes, mas o resultado foi o mesmo. Gigantes voltaram a habitar a terra. A segunda explicação é genética. Noé era puro em suas gerações, mas suas noras não recebem essa mesma descrição. É possível que algum grau de contaminação tenha sobrevivido ao dilúvio através das esposas dos filhos de Noé. Essa teoria é especulativa, mas tem sido discutida por estudiosos como Rob Skiba e outros pesquisadores da literatura de Enoque. Se houver verdade nessa possibilidade, explicaria como traços gigantescos reapareceram nas populações de Canaã sem necessidade de uma segunda queda angélica. Independente de qual explicação aceitamos, o resultado é o mesmo. Quando os israelitas chegaram à Terra Prometida, encontraram gigantes, e a conquista de Canaã, sob essa leitura, não foi apenas uma guerra territorial. Foi uma continuação do dilúvio. Foi a eliminação dos últimos vestígios da corrupção dos vigilantes. Deus não estava sendo cruel ao ordenar a destruição completa das nações cananeias. Estava completando o trabalho de purificação que o dilúvio havia começado. Josué e os juízes de Israel não estavam lutando apenas contra exércitos humanos. Estavam enfrentando a herança dos nefilins. Cada cidade gigante que era destruída, cada rei de estatura enorme que era derrotado, representava mais uma vitória na guerra cósmica que começou quando os vigilantes desceram no Monte Hermon. Davi enfrentando Golias no Vale de Elá não foi apenas uma história de coragem humana contra um guerreiro grande. Foi um ato de guerra espiritual. O pastor de Israel contra o último eco dos nefilins. Se essa perspectiva está abrindo seus olhos, compartilhe este vídeo com todos que amam a palavra de Deus e curta para que mais pessoas possam encontrar estas verdades escondidas. Mas a herança dos vigilantes não se limitou aos gigantes físicos. Os espíritos dos nefilins, como vimos, tornaram-se demônios, e esses demônios não desapareceram com o dilúvio.
Eles continuaram ativos, continuam ativos até hoje. Enoque 15, 11 a 12 diz que esses espíritos malignos vão oprimir, corromper, atacar e causar doenças entre os humanos até o dia do grande julgamento. Essa é a origem da guerra espiritual que Paulo descreve em Efésios 6, 12, quando diz que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. O Novo Testamento está cheio de referências a essa realidade espiritual. Jesus expulsa demônios repetidamente nos evangelhos. Os apóstolos enfrentam espíritos malignos em Atos. Paulo fala sobre a armadura de Deus. Pedro alerta que nosso adversário anda como leão que ruge. Todas essas referências fazem mais sentido quando entendemos a origem dos demônios segundo Enoque. Não são simplesmente forças abstratas do mal. São os espíritos de uma raça que não deveria ter existido. São as consequências vivas da rebelião dos vigilantes. E há uma promessa no texto de Enoque que conecta tudo isso ao futuro. Enoque fala de um dia em que os vigilantes serão finalmente julgados. Um dia em que as cadeias de escuridão serão abertas e os anjos presos serão trazidos diante do trono de Deus para receberem sua sentença final. Judas 1, 6 confirma isso quando diz que Deus reservou os anjos rebeldes em prisões eternas, sob trevas, para o julgamento do grande dia. Mas há algo ainda mais surpreendente. 1 Coríntios 6, 3 diz que os santos julgarão os anjos. Paulo não está falando em abstrato. Ele está referenciando uma tradição que vem diretamente de Enoque. O dia virá em que a humanidade, redimida por Cristo, terá autoridade para julgar os próprios seres celestiais que tentaram destruí-la. Os descendentes de Adão julgarão os vigilantes que corromperam a terra. Há uma ironia cósmica nisso que é profundamente satisfatória. Os mesmos seres humanos que foram vítimas da rebelião angélica serão os juízes dessa mesma rebelião. Apocalipse 20, 10 descreve o destino final do diabo e de todos os que se aliaram contra Deus. Serão lançados no lago de fogo para sempre. E segundo a tradição de Enoque, os vigilantes e os espíritos dos Nefilins compartilharão esse destino. O julgamento que começou com o dilúvio e continuou com a conquista de Canaã será completado no fim dos tempos. A guerra que os vigilantes iniciaram no Monte Hermon terminará no trono de Deus, mas resta uma pergunta crucial que ainda não respondemos completamente. Se o livro de Enoque é tão importante, se ilumina tanto da Bíblia, se os apóstolos o conheciam e o citavam, por que foi removido? Quem tomou essa decisão? E quais foram os verdadeiros motivos? A resposta a essas perguntas é tão fascinante quanto tudo o que vimos até agora, e revelam algo perturbador sobre como a Bíblia que conhecemos foi montada. Capítulo 8. Por que Enoque foi excluído e o que isso significa para você? Para entender por que o livro de Enoque foi removido da Bíblia Ocidental, precisamos entender como a Bíblia foi montada. Porque a maioria das pessoas acredita que a lista de livros bíblicos foi definida por Deus de forma direta e inquestionável. Mas não foi assim que aconteceu. A formação do cânon bíblico foi um processo humano, longo, complicado e profundamente influenciado por fatores que iam muito além da teologia.
Nos primeiros séculos do cristianismo, não havia uma lista oficial de livros sagrados. Diferentes comunidades usavam diferentes textos. A igreja em Alexandria lia livros que a igreja em Roma não usava. Os cristãos da Síria tinham uma coleção diferente dos cristãos da Grécia. E nesse cenário diverso, o livro de Enoque era amplamente respeitado. Tertuliano, no segundo século, chamou Enoque de escritura. Orígenes o citava como autoridade. Clemente de Alexandria o considerava inspirado. E como já vimos, Judas o citou diretamente em sua carta canônica. Mas então, algo mudou. No quarto século, o Império Romano adotou o cristianismo como religião oficial. E com essa adoção veio a necessidade de uniformidade. O imperador precisava de uma fé organizada, com uma doutrina clara e um conjunto definido de textos sagrados. As diferenças entre comunidades cristãs eram vistas como um problema político, e os concílios da Igreja foram convocados para resolver essas diferenças. O Concílio de Laodiceia, por volta de 363 d.C., foi um dos primeiros a produzir uma lista restritiva de livros aceitos. Enoque não estava nessa lista. O Concílio de Hipona, em 393, e o Concílio de Cartago, em 397, reafirmaram listas semelhantes. E, gradualmente, a ideia de um cânon fechado foi se consolidando. Livros que não estavam na lista foram marginalizados. Cópias pararam de ser feitas. E, com o tempo, textos como Enoque desapareceram do mundo ocidental. Mas quais foram os motivos específicos para a exclusão de Enoque? Existem pelo menos 4 razões principais que os estudiosos identificam. A primeira é teológica. O livro de Enoque apresenta uma visão muito detalhada sobre anjos, incluindo seus nomes, hierarquias e ações. Alguns líderes da igreja temiam que isso pudesse levar à adoração de anjos ou a uma ênfase excessiva no mundo espiritual que desviasse a atenção de Cristo. Colossenses 2,18 alerta contra a adoração de anjos, e essa preocupação era real no mundo antigo. A segunda razão é que a cosmologia de Enoque era considerada problemática. O livro astronômico de Enoque descreve o universo de formas que conflitavam com o conhecimento científico da época. As descrições dos movimentos celestes e da estrutura do cosmos pareciam difíceis de conciliar com outras tradições bíblicas. Alguns pais da igreja preferiram excluir o texto inteiro a lidar com essas aparentes contradições. A terceira razão é política. A unidade do Império Romano dependia de uma religião unificada. Textos que provocavam debate e divisão eram inconvenientes. Enoque, com suas histórias detalhadas sobre anjos rebeldes, gigantes e julgamentos cósmicos, era um texto que gerava mais perguntas do que respostas. E para uma igreja que buscava estabilidade, perguntas demais eram perigosas. A quarta razão envolve figuras específicas. Jerônimo, o grande tradutor da Bíblia para o latim, expressou ceticismo em relação a Enoque. Agostinho, o teólogo mais influente do V século, também tinha dúvidas sobre a autenticidade e a inspiração do texto. Quando duas figuras tão importantes rejeitaram um livro, o destino dele estava praticamente selado. A tradição ocidental seguiu a opinião de Jerônimo e Agostinho, e Enoque foi progressivamente esquecido. Inscreva-se neste canal e ative o sino para receber notificações de cada novo estudo bíblico.
porque nós não paramos por aqui. Cada semana trazemos revelações que vão transformar seu entendimento da palavra de Deus. Mas a exclusão de Enoque levanta questões que todo crente deveria considerar. Se Judas citou Enoque como profecia verdadeira e Judas está no cânon, o que isso diz sobre a autoridade de Enoque? Se Pedro referencia tradições de Enoque em suas cartas canônicas, não deveríamos pelo menos estudar o texto original? Se Jesus vivia num contexto teológico, onde Enoque era amplamente conhecido e citado, não deveríamos conhecer esse contexto para entender melhor suas palavras? Essas perguntas não são heréticas. São perguntas honestas de quem busca a verdade. E a verdade é que a Bíblia não é um livro que caiu do céu pronto e acabado. É uma coleção de textos sagrados preservados por comunidades de fé ao longo de milênios. E o processo de seleção desses textos foi humano, imperfeito e influenciado por fatores históricos. Isso não diminui a autoridade da Bíblia. Pelo contrário, quando entendemos como ela foi preservada, quando vemos as mãos humanas que Deus usou para guardar sua palavra, nossa fé se torna mais madura, mais informada, mais resiliente, porque não depende de uma ilusão de perfeição humana, depende da soberania de Deus que opera através da história, apesar das limitações dos homens. O livro de Enoque nos convida a fazer algo que todo crente deveria fazer. Nos convida a ler mais, a estudar mais, a questionar mais. Não para destruir a fé, mas para aprofundá-la. Os vigilantes nos ensinam sobre os perigos da desobediência. Os nefilins nos mostram as consequências de cruzar limites divinos. O dilúvio nos lembra que Deus leva a justiça a sério. E a história de Enoque, o homem que andou com Deus e foi levado ao céu, nos mostra que a intimidade com Deus é o maior tesouro que existe. As cadeias de escuridão ainda prendem os vigilantes rebeldes. Os espíritos dos nefilins ainda vagam pela terra. A guerra espiritual continua, mas há uma promessa que brilha no meio de toda essa escuridão. A promessa de que um dia o julgamento será completo, a restauração será total, e o Éden que foi perdido será recuperado. Apocalipse 22, 1-2, descreve uma nova cidade, onde a árvore da vida cresce novamente, onde não há mais maldição, onde Deus habita com seu povo face a face. Esse é o destino que os vigilantes tentaram impedir, e esse é o destino que Deus garantiu através de Cristo. Enoque andou com Deus e foi levado. E a mensagem para cada um de nós é simples: ande com Deus. Não importa o que o mundo diga, não importa quantas verdades sejam escondidas, não importa quantos gigantes apareçam no caminho, ande com Deus, porque aqueles que andam com Ele não serão consumidos pela escuridão, serão levados para além dela, para o lugar onde a luz nunca se apaga e a verdade nunca é silenciada. E a história que começamos juntos hoje não termina aqui, porque Enoque tem muito mais a nos ensinar. E nos próximos episódios, vamos mergulhar ainda mais fundo nos mistérios que esse livro antigo preservou. A jornada está apenas começando.